Você sabia que todas as vezes que você compra algo no crédito, porque você não tem o valor para pagar à vista, você está adiantando um desejo que você ainda não tem condições de ter? Oi, meu nome é Michelle Leopoldo, estou construindo a minha vida rica partindo de alguns dígitos negativos e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre dívidas. Gente, esse foi o principal motivo que me fez procurar ajuda na educação financeira. E eu confesso que mesmo aprendendo, né, o básico, como funciona, eu tive muita dificuldade de pôr em prática, né? E teve um vídeo que eu assisti sobre finanças, eu não lembro o nome do rapaz, mas ele falou assim, ó, se você pegar R$ 30 e investir, não tem nenhum investimento que vai fazer uma mudança na sua realidade financeira. Mas, se você pegar esse mesmo R$ 30 e comprar um livro, tem muitos livros bons que vai fazer uma mudança completa na sua realidade financeira. E aí ele ativou um gatilho que para mim funciona muito bem. A forma que a gente se relaciona com o dinheiro está muito relacionada à nossa mentalidade, né? E ele ativou um gatilho, o que eu fiz? Abri meu aplicativo, fui lá e comprei o livro. E aí, gente, comprei vários, tá? Ao invés de comprar um, comprei alguns livros sobre finanças, né? Porque eu estava tendo um pouco de dificuldade e ele me deu uma solução que eu consegui agir, que era comprar. E um dos livros que eu comprei foi esse daqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia, gente. É um livro lançado em 1920, então é um livro muito antigo, né? E a base histórica dele é com artefatos encontrados, né, nas escavações de uma civilização que existiu há milhares de anos atrás, né? E, gente, é um livro muito bem construído. A história principal é do Arcade, e não é sobre ela que eu quero falar, embora ela foi essencial, sabe, para ajudar eu a ter clareza sobre o básico do financeiro, que eu já tinha aprendido, mas estava com dificuldade de pôr em prática, porque ao desenrolar da história, você vai vendo, né, nos personagens, algumas coisas ali, e vai pontuando coisas que você se identifica, ou erros, enfim, aí você começa a perceber que tudo que você aprendeu tá aqui de alguma forma, você consegue criar conexões. Então, eu achei bem importante. Mas a história que eu quero falar com vocês hoje é sobre um rapaz de família humilde. Esse rapaz casou e aí ele resolveu que ele queria dar uma vida boa para ele, para a esposa. E naquela época, né, não existia o Serasa, não existia o Score, mas o Score era basicamente a reputação da sua família. Então, se você vem de uma família com uma boa reputação, que honra a sua palavra, automaticamente seu score é bom. E aí ele aproveitou, né, do fato de ter um score bom, foi no comércio e comprou roupas, né, na época era tecido de qualidade, para ele e para a esposa, para eles se vestirem bem, coisas para casa, então ele se permitiu ter alguns luxos. E aí, quando chegou a data de pagamento, os comerciantes começaram a cobrar porque ele não conseguiu cumprir, né, com os pagamentos nos prazos. E o que acontece? Ele se vê numa situação de endividado, e aí ele resolve que ele vai sair da cidade para conseguir esse valor para pagar. Então ele devolve a esposa para a família e fala: eu preciso sair, conseguir esse dinheiro e eu volto. E assim ele fez, mas na verdade ele estava fugindo, né? E aí, quando ele sai da cidade, ele se envolve com um grupo de saqueadores e vai assaltar uma cidade e é preso a essa cidade, vende os presos como escravo. Então, ele é vendido como escravo. E aí, o senhor que compra ele é um senhor com muitas posses e muitas esposas, e leva ele para as esposas e vê se alguma esposa quer escolher ele para fazer de eunuco, né? Porque naquela época, os escravos que serviam as mulheres, as esposas, eles os eunucos, enfim, né? E aí, uma esposa olha para ele assim e fala: você entende de camelos? E aí ele fala que sim, né? E aí ela fala: bom, então eu quero ele para ser minha motorista, porque eu preciso visitar minha família que é longe, né? E eu preciso de alguém que entende de camelo. Se ele entende de camelo, a gente não vai fazer dele eunuco, ele vai ser meu motorista. E assim é feito. Ele deixa ele ser o motorista dessa esposa. E aí, o que acontece, né? No decorrer da história, essa moça que escolheu ele como motorista observa que nos tempos livres ele não age como os outros escravos, né? Porque nessa família específica, tinha alguns escravos que nasceram escravos. E esse rapaz, Dabazir, o nome dele, ele é um homem livre.
né? E, e aí ela percebe que ele não tem um comportamento comum de escravo, né? E aí ela pergunta para ele, questiona com ele, né? Fala assim, por que você não se comporta como os outros escravos? Por exemplo, agora que eles estão no horário de descanso, eles estão todos festejando, comemorando, e você tá aí, quieto, isolado no seu canto. Eu nunca vejo você se misturar com os outros escravos. Ele fala para ela, eu não sou um escravo. E aí ele conta, resume a história dele, né? E ela fala para ele assim, ó, você deixou a sua mente fazer um escravo. Os seus desejos controlaram a sua mente, e ele entende o ponto de vista dela e ela questiona, né? Você tem vontade de voltar e pagar as suas dívidas e honrar com a sua palavra? Ele fala assim, mas eu não vejo uma oportunidade. E aí passa alguns dias, e aí ela ajuda ele a fugir. Então, ela dá 2 camelos para ele, né, com alimento, porque a viagem é muito longa, né? E aí simula uma viagem para casa da mãe dela às pressas, e na verdade ela dá a oportunidade para ele fugir. E ele consegue fugir, ele retorna para a cidade que ele fugiu inicialmente, né? E aí ele procura as pessoas que ele devia, os comerciantes que ele devia, explica a história e se compromete que vai procurar emprego, arrumar um emprego e vai saldar aí essas dívidas, né? E aí uma dessas pessoas que ele deve é um emprestador de dinheiros. E aí ele vai até o emprestador de dinheiro e esse emprestador de dinheiro escuta a história dele e fala, bom, ó, você tem experiência com camelo? E aí ele já indica ele para um serviço com camelos, né, que é para serviço do rei com camelos. E aí o que acontece? Esse emprestador de dinheiro também ensina a forma que ele vai lidar com a situação, né, da organização financeira para mudar o cenário dele, porque ele entendeu que ele queria de fato mudar essa realidade, e foi isso aí que para mim foi a chave, né? E aí o que acontece? Ele vai de comerciante se compromete ali, explica a situação. Algumas pessoas não aceitam de bom grado, é claro, outras já entendem e firmam ali um acordo com ele, então, né, é melhor receber. Ele se propõe a trabalhar, arruma um emprego com os camelos, vai lá, busca a esposa de volta, e ele aprende uma regrinha que ela é 70, 20 e 10, que é basicamente assim, 70% de tudo que você receber, você vai usar para viver, tá? Então é o básico, alimentação, enfim, para as despesas necessárias da casa, certo? Apenas 70%. 20% do que você receber, você vai quitar as suas dívidas. Então, todos os comerciantes que você se comprometeu, você vai dividir aí as dívidas, e esses 20%, quando você receber, você vai separar e pagar proporcional para cada uma quantia. E 10% você vai se comprometer com o futuro, né? Então, 10% é para quê? Pro futuro, né? E assim é feito, né? Assim ele faz, ele registra lá tudo em tabuinhas de argila, porque na época não tinha, né, essa tecnologia de papel, enfim. Tabuinhas de argila, ele registra, faz cada registro na sua tabuinha de argila. E foram artefatos históricos que foram encontrados nas escavações, no lugar que era a cidade, né, da Babilônia. Ele faz o registro de todo mundo que ele deve, e aí ele coloca toda essa forma que ele vai usar, toda essa estratégia que ele vai usar para quitar, e assim ele faz. E aí, como ele conseguiu essa oportunidade de trabalhar com camelos, né, ele se torna o negociante de camelos. Tanto que aqui no livro, para mim, poderia muito bem ser descrito assim, né, no início do livro aqui, deixa eu procurar, como a história do homem livre que se tornou escravo. Mas no livro, ele está aqui como, cadê? O negociante de camelos da Babilônia. Então, um homem livre que, por conta da sua mentalidade, se tornou escravo, quando ele dominou a situação, ele se tornou o negociante de camelos da Babilônia, tá? Então, ele foi um homem que construiu muitas riquezas, mas antes de chegar em muitas riquezas, ele fez algumas escolhas erradas. Gente, então depois dessa história, o que ficou claro para mim? Quem é escravo de quem? Eu decidi que eu não sou mais escrava dos meus desejos e eu não sou mais escrava do meu dinheiro. E então eu estou aplicando essa regra do 70,
20 e 10. Então, 70% é o custo de vida total, né? 20% normalmente estou destinando a pôr algumas contas em ordem. E 10% é para o futuro, porque futuramente eu quero que esses 10% trabalhem para mim. Quando eu terminar de pagar essa dívida, os 20% também serão destinados a investimentos. Então, serão 30% de investimento e 70% para o custo de vida total, né? Não é algo simples, não é algo fácil de pôr em prática, mas é básico. O que faz a mudança aqui é a clareza, né? Quando você tem a clareza de quem trabalha para quem está servindo quem, acho que fica muito mais fácil de você entender qual é a decisão certa, né? E aí, esse foi, né, a minha experiência com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, a minha experiência, inclusive, sobre o endividamento, né, sobre a forma que ele realmente é e a forma que eu via o endividamento. E para mim foi uma história, assim, essencial para virar uma chavinha aqui na minha cabeça de quem está controlando quem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou compartilhar aqui toda essa trajetória de construindo a minha vida rica, rumo à independência financeira. E aí eu espero que você me siga aqui para mais vídeos como esse, que você se inscreva e que esse vídeo te inspire a construir também a sua vida rica. É isso. Beijo!